E aí, bora gabaritar a Banca FGV? No vídeo de hoje a gente vai resolver questões de gestão por competências. Se você não me conhece ainda, sou o professor Rafael e é um prazer tê-lo aqui estudando para concursos. Essa lista de questões, todas as questões sem gabarito, com gabaritinho no final, já está disponível aí no link, tanto no YouTube como no Instagram. Lembra que a senha de abertura é o mesmo nome do canal, ADM com Rafa. Tenta resolver essa lista com antecedência, ou pelo menos deixa salva no teu computador para resolver outras vezes. E lembra que essa aula é uma aula avançada. A gente tem também aqui no canal, gratuitamente, o nosso curso de teoria. E lá eu aprofundo a teoria. Então, se você tem dificuldade ou ficou com dúvida em algum ponto da disciplina, vai lá no curso teórico também. Vamos começar do começo, então. Primeira questão de gestão por competências, questão de 2025. A contratação de servidores na administração pública exige métodos eficazes, como a gestão por competências, para garantir a seleção do profissional mais qualificado. Neste contexto, a exigência de um diploma de curso superior em direito para a carreira de defensor público resulta na aquisição de qual competência? Lembra, na visão americana, a gente divide a competência em conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimentos e habilidades, os saberes teóricos, né, as competências, aspectos técnicos, e na atitude, os aspectos atitudinais, comportamentais. Quando a gente pede na questão aqui, ó, diploma de curso superior, a gente está pressupondo que quem fez o curso de superior em direito, bacharel em direito, tem os conhecimentos, os saberes teóricos para aquele cargo. Não dá para medir só pelo diploma habilidades, não dá para medir as atitudes. Lembra que essa é a visão americana, o chá é a visão americana, tá? Portanto, conhecimento. Questão 2. Com relação à gestão por competências, assinale a alternativa correta. A formação acadêmica do indivíduo é considerada uma atitude? Não, é um conhecimento. Acabamos de ver. B. O comprometimento com prazos evidencia uma habilidade? Não, é um comportamento, uma atitude. Disparado, a visão americana é a que mais cai na gestão por competências, tá? Lembra que a visão francesa é o saber mais prático, resolver um problema, assumir responsabilidades, e a integrativa, mista, junto os dois, né? C. O domínio da língua estrangeira representa uma atitude. Não, domínio da língua é um conhecimento. E se você consegue falar fluentemente, é uma habilidade. Mas domínio, saber vocabulário, regras gramaticais, conhecimento. Vou colocar um barra, habilidade, você já entendeu. Se você consegue falar fluentemente. Por exemplo, eu consigo, eu tenho mais conhecimento da língua inglesa do que habilidade. Habilidade é você, quem já morou fora, consegue se virar melhor, né, o saber mais prático. D. A capacidade de escrever com fluidez é um exemplo de habilidade. Perfeito. Que é o saber prático, saber fazer, know-how. E aí, proatividade para colaborar com a equipe é um conhecimento teórico? Não. É uma atitude. Fechou? Portanto, alternativa C. Que C nada. D. Viajando. Questão 3. Luciano é colaborador da empresa Caminhando Juntos e, em um processo de gestão de desempenho, seu superior considerou que ele precisa desenvolver hard skills e indicar processos formadores para isso. Um exemplo de hard skill é qual? Lembra, qual que é a diferença? Hard e soft skills. Softs estão ligadas mais à humanidade. Comunicação, empatia, resolver problema, trabalhar em equipe, criatividade. E as hard skills são mais técnicas. Lembra que, inclusive, a IA, a automação, ela vem sempre substituindo as hard skills, desde a época remota, desde quando a gente começou a triturar trigo com a força da água, a força de um boi, a força das máquinas a vapor. Então, o tear mecânico sempre foi substituindo as habilidades mais hard skills, as habilidades técnicas. Aprendizado de idiomas estrangeiros é hard skills. Habilidades de comunicação entre pessoas, isso é soft skills. Capacidade de trabalhar em equipe, soft skills. Aptidão de liderar grupos, liderar pessoas, engajar, influenciar, soft skills. E habilidade de resolver problemas interpessoais, conflitos, gerenciar conflitos, também é soft skills. As soft skills, são muito mais difíceis de
serem substituídas pela IA, pela revolução tecnológica, etc. Agora, as hard skills já são mais fáceis. Gosto de trazer isso porque a FGV tem trazido muito o contexto da IA nos negócios, né? Então é legal você saber essa parte também. Questão 4. A gestão por competências fomentam análises abrangentes que engajam todos os níveis da organização, com o objetivo de alcançar produtividade e efetividade de maneira sustentável por mais tempo, né? Ao longo do tempo. Assinale a opção que apresenta um indicador associado à competência de autodesenvolvimento. Aqui alguns autores trazem 3 visões da gestão por competência. Grupos de indicadores, características de organizações que fazem a gestão por competência. E aqui, pessoal, está tudo interligado. Gestão por competência, gestão do conhecimento, gestão da informação, cadeia de valor, mapa estratégico, tudo interrelacionado, né? Tudo mirando a visão da organização, os referenciais estratégicos da organização. E aí alguns autores colocam 3 características aqui importantes. A organização eficiente quanto ao uso dos recursos. Então, a gente coloca administração do tempo, mas poderia vir assim, ó, administração de recursos. Todos os recursos da organização, produzir mais, gastando menos recursos. Tempo, dinheiro, materiais, máquinas, etc. Administração de conflitos. O que é isso daqui? Uma organização que consegue integrar posições, que consegue gerenciar da melhor forma os conflitos, que consegue manter um clima organizacional positivo, que consegue trazer pluralidade nas suas decisões, isso gera inclusive criatividade, né? Dos pilares aí para o design thinking, por exemplo, se cai na tua prova também. Então, administração de conflitos é isso. Você conseguir manter conflitos funcionais e eliminar os desfuncionais. E o autodesenvolvimento, promover essa cultura em toda a organização, em todos os colaboradores, de aprendizado, de crescimento, de não se contentar com o status quo, de não se contentar com como as coisas estão agora, procurando sempre melhorar. Afinal, não há nada tão bom assim que não possa ser melhorado. Essa ideia incutida nas pessoas. Ao fazer isso, as pessoas vão buscar mais fontes de informação. Por exemplo, tem gente que se limita, não estou fazendo, não estou emitindo opinião, tá? Estou dizendo como pode cair na tua prova. Tem gente que se limita a saber de um assunto por uma chamada no Instagram. Às vezes é muito raso, às vezes é muito pouco tempo, poucas informações, poucas fontes. Tem um autor que eu gosto bastante aqui no Brasil, que fala sobre gerenciamento de tempo, produtividade, que é o Christian Barbosa, da Tríade do Tempo. E eu fiz uma vez uma pós e ele deu uma aula falando o seguinte: ele falando, né? Quando eu quero aprender sobre um assunto, eu busco o máximo de informação possível, o máximo de fontes possíveis, num paradigma de abundância mesmo, o máximo de fontes confiáveis possíveis, para realmente entender a fundo aquele assunto. Depois, eu aplico no meu dia a dia. Para preparar uma aula, por exemplo, eu faço exatamente isso. Você, estudando para concurso, tem que fazer exatamente isso. Só cuidado, né? Saiba dosar, afinal, a gente tem recursos escassos de tempo. Você não tem, às vezes, tempo para procurar todos os materiais disponíveis no mundo. A gente faz, como professor, a gente faz esse trabalho também, de filtrar, de misturar os conhecimentos, né, de integrar os conhecimentos. Mas, enfim, autodesenvolvimento, voltando aqui para a questão, é essa capacidade de procurar fontes de informação, articular experiências, fazer a gestão do conhecimento, do teu conhecimento, tentar trocar conhecimento com outras pessoas, né? E sempre estimulando aprendizado, crescimento, inovação, aprimoramento. Fechou? Bom, dei essa revisão zona, até porque esse slide aqui eu tinha tirado da aula teórica, porque fazia tempo que não tinha caído. Aí vim preparar a aula, caiu em 2025, então mantive aqui. Vamos lá, autodesenvolvimento. Organiza suas atividades, administra recursos? Não, isso é administração de recursos, do tempo. Eu vou colocar tempo, que é o que o autor põe, mas recursos de forma geral. Conciliar conflitos entre pessoas, grupos, isso é gestão de conflitos, administração de conflitos. Distingue e prioriza importante e urgente, a matriz de Eisenhower, isso é administração do tempo. Analisa e avalia fontes confiáveis e busca informações que favoreçam a realização das suas atribuições. Isso é autodesenvolvimento. Isso é promover essa cultura de aprendizado e crescimento. E é eficaz na resolução de conflitos. Isso também é ADM de conflitos.
Só lembra que tem conflito funcional também, para criatividade, para flexibilidade, né? Agilidade organizacional, conflito funcional é bom. D, portanto. 5. Um órgão da administração pública federal está realizando um processo seletivo para preencher uma vaga de analista de TI por meio de terceirização, tendo em vista as diretrizes do governo digital. Lembra, terceirizar é você, inclusive, dar flexibilidade, dar leveza à tua máquina organizacional, né? Durante a entrevista, o recrutador avaliou um candidato e, após as avaliações, constatou o quê? Que ele demonstrou entusiasmo para assumir desafios. Entusiasmo, assumir desafios, isso é comportamento, isso é atitude. Então, ele tem bastante atitude. Além de domínio técnico na execução de tarefas gerais. Ó, cuidado, tá? Essa questão ela foi meio pegadinha. Ó. Domínio técnico na execução. Não é conhecimento técnico, teórico, não é aquele conhecimento teórico, tá? É um aspecto técnico prático. Então, ele tem habilidade. Toda vez que eu boto tem habilidade na minha cabeça maluca, vem a musiquinha do Creu. Impressionante. Mas revelou pouca familiaridade teórica com as tecnologias. Opa, conhecimento teórico ele não tem. Então, não tem conhecimento. Com base nessa análise, à luz da gestão por competência, assinale a opção que apresenta as competências do candidato. Lembra, ó, o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Ele tem o habilidade, tem atitude, mas não tem conhecimento. Possui atitude? Sim. Possui habilidade? Sim. Conhecimento? Não. Possui atitude, habilidade, mas não conhecimento. É a B. Possui atitude, conhecimento, mas não. Conhecimento não. Habilidade ele tem. Possui conhecimento? Não. Habilidade sim. Atitude sim. Já entendeu, né? É a B. Cuidado com os aspectos técnicos aqui, ó. Tanto habilidade quanto conhecimento são aspectos técnicos. Portanto, a questão ela pode tentar te confundir. O que é teoria, o que é a prática? Teoria é conhecimento, prática é habilidade. Ok? 6. A gestão de pessoas por competências enfoca. Deixa eu só voltar aqui, porque eu acho que ainda não ficou claro. Por exemplo, eu faço uma faculdade de engenharia, eu adquiro conhecimento. Durante o estágio, durante programas de trainee, coisas nesse sentido, eu também aumento o conhecimento, mas eu vou buscar o quê? A prática, a habilidade, certo? A vivência na prática. Só que são coisas intimamente relacionadas, porque são aspectos técnicos. Eu posso ter feito a melhor faculdade, os melhores estágios e não ter predisposição, não ter atitudes. Eu não vou ter a atitude correta, comportamento correto. Fechou? Para eu ter uma boa competência na visão americana, eu preciso dos 3. 6. A gestão de pessoas por competências enfoca o desenvolvimento e alinhamento das habilidades individuais com os objetivos organizacionais. Sim, eu preciso desse alinhamento, senão não faz sentido fazer a gestão por competências, promovendo o crescimento profissional e eficiência nos resultados. Assinale, dentre as alternativas abaixo, que representa uma competência organizacional. Aqui, pessoal, vem uma obra importante que você, para a FGV, precisa saber, que é a do Chiavenato. O Chiavenato, ele traz a cascata de competências, ou seja, a partir do referencial estratégico da minha estratégia organizacional, missão, visão, valores, eu vejo quais competências organizacionais eu preciso. Aí, dessas competências organizacionais, elas se desdobram em competências funcionais de cada unidade, de cada departamento, de cada área funcional. Depois, nos gerentes, nos líderes de equipes. E depois, lógico, nas competências individuais. Só que aqui, pessoal, a FGV ela cobra ipsis literis dessa tabela, que é a que eu tirei da obra do Chiavenato. Ela traz competências organizacionais, lógico, lembra que toda competência organizacional é o somatório sinérgico, a multiplicação, a contribuição das competências individuais. Afinal, toda organização é um conjunto de pessoas, sempre te falo isso. Mas é meio que decoreba aqui. As competências organizacionais, lucratividade, competitividade, ou também chamado de market share. Opa, vou colocar aqui embaixo, ó, liderança de marca. Marketing share, fatia de mercado, né? Se você tem mais, você lidera a marca. Sustentabilidade organizacional, oferta de valor, imagem, reputação, né? Como que
organização é vista pelos clientes, pelos stakeholders externos, e ele pediu organizacional, já te dei o spoiler, né? A imagem. Só que, não necessariamente o que não está nessa tabela não deixa de ser competências importantes. Por exemplo, a E aqui, ó. Ele colocou flexibilidade. Flexibilidade, ao meu ver, mas quem sou eu na fila do pão, é uma competência individual, como também é uma competência organizacional. Só que não está aqui na tabela, na imagem, por isso que a banca não considerou. Tá? Então, coloquei a Mago aqui reclamando da questão, por isso. Não acho que essa decoreba aqui meça muita coisa, porque flexibilidade também é uma competência organizacional importantíssima. Ó, motivação individual, seja dos subordinados, sejam dos gerentes. Impulso, o que seria motivação? Essa atitude, aí seria individual. Marketing é área funcional, lembra-se, a produção, finanças, coisas ligadas de forma geral a recursos humanos, jurídico, isso é de unidades, de departamentos, tá? Só essa flexibilidade aqui que eu achei ruim, tá? Ou você deixa claro que são competências individuais, ou poderia ser, né? E aí o poderia ser complica aqui o resultado. Mas tudo bem, a questão foi no ipsis literis aqui da imagem. Mais uma e da mesma ideia aqui, ó. A gestão de pessoas por competência, Assinale a opção que apresenta o tipo de competência que envolve espírito de equipe. Ó, na cascata, nesse desdobramento de competências. Espírito de equipe, as pessoas têm espírito de equipe. Essa tudo bem, não tem problema. O líder tem que ter, até tem que ter, mas é muito mais saber trabalhar em equipe, é o indivíduo, né? Você enquanto membro de uma equipe. Então, individual. Ambiental não faz sentido. Funcional é da unidade, né, do departamento, também não faz sentido. Gerencial é do líder / departamento, e organizacional é de toda a organização, também não faria sentido, tá? Nesse caso aqui, individual, coloquei de novo aqui a imagem para você lembrar. Cai bastante, a FGV gosta muito desse esquema aqui, tá? Não só a FCC, a FGV, tá? Mas principalmente ela gosta bastante. Questão 8. Das categorias relativas à gestão de competências que são necessárias para orientar as decisões de uma organização, aquelas que estão relacionadas com as competências básicas e fundamentais de uma organização, no que diz respeito à sociedade, clientes, concorrentes. Quando eu falo cliente e concorrente aqui, gente, eu estou me diferenciando. Meu cliente vai comprar de mim e não do meu concorrente. Quando parte cliente e concorrente numa questão, você tem que se ligar nisso. É competitividade, agradar o cliente, entregar mais valor ao cliente do que o teu concorrente, a imagem da organização, de passar essa confiabilidade, tá? E aí, das competências organizacionais, lembra lá do Chiavenato? Tudo aquilo que era das organizacionais, a gente divide. Só que aqui tem um probleminha, um detalhezinho, que não é um problema para a questão, mas eu quero que você fique ligado. Aluno meu, eu não quero que erre isso. A gente tem 2 grupos de autores, além do Chiavenato, né? O Chiavenato só bota competências organizacionais. Mas o Hamel e o Prahalad, eles colocam 2 tipos de competências organizacionais. As básicas e as essenciais, também chamadas de seletivas ou competências, os core competências, né? As competências nucleares. As básicas é de funcionamento cotidiano, de, olha, saber fazer compra, saber fazer pagamento, sabe? O básico, essas capacidades de gestão, competências de gestão. E as essenciais, pelo Hamel e Prahalad, as essenciais são aquelas que distinguem uma organização da outra, que entrega mais valor uma para a outra, que ganha mais competitividade, que consegue que consegue massacrar o concorrente, que consegue agradar o cliente. Essas são as essenciais, as seletivas, core competências. Aí, o Mills, Platts e o Burney, eles dividiram diferente. Aqui que está o grande problema. Eles colocaram, ó, aqui o Hamel para Halad, essencial era aquela distintiva. E para o Mills, né, e companhia Bela, eles colocaram essenciais para cá. Essencial, você sobreviver, né, atingimento estratégico, funcionamento cotidiano. E as distintivas, aquela que distingue uma organização da outra. Então só fica ligado nisso, porque o essencial pode estar, a depender do autor, para os 2 lados aqui. A gestão básica da organização, sobrevivência normal da organização, ou entregar valor, se diferenciar perante o mercado. Fato é que, aqui, quando a questão fala competência básica, fundamental de uma organização, e que diz respeito à sociedade, cliente, concorrente, na minha visão, ele está englobando tudo isso daqui. E aí a única forma de englobar tudo isso daqui é falando que é essencial. Tá? Então,
uma questãozinha mais difícil, tá? Às vezes até quem estudou menos não vai ter tanta dúvida, né? Enfim, acontece isso às vezes. Mas, ó, tecnológica não pode ser, pessoal não pode ser. De gestão, a digestão ela não diz respeito a cliente, concorrente, sociedade, imagem da organização. É só aquela do cotidiano, né? A mais básica que tem. Às vezes até de unidades funcionais. Então também não pode ser. E aí a gente ficaria entre essencial e organizacional. Aqui eu acho essa questão bem capciosa, porque essencial é um tipo de organizacional. Só que na FGV lembra do hiperônimo e do hipônimo. Quando ela pergunta assim, ela quer o mais específico possível. Então aí, ok, você entra aqui na essencial. Organizacional é muito amplo, mais amplo. Tá? Gastei saliva aqui porque eu acho uma questão que não é tão simples assim. Lembra que eu vou quebrar essas competências organizacionais em áreas funcionais, em líderes, gerentes e nas competências individuais, porque a organização é formada por pessoas. Tudo isso para atingimento do referencial estratégico. Dei o exemplo na aula teórica, acho que foi, já não lembro se foi nessa aula teórica, mas, por exemplo, eu tenho uma empresa de transportes, e aí eu quero saber na minha organização quem toca clarinete. Não ajuda na consecução da visão, da missão, não melhora a imagem da organização. Logo, essa competência ela não me ajuda no referencial estratégico. Competência não é só conhecimento, habilidade e atitude. É isso aplicado ao contexto do referencial estratégico. Ok? Tem que ajudar a estratégia da organização. Próxima. A gestão por competências permite uma visão mais integrada das necessidades próximas e futuras da organização em relação ao seu negócio e ao seu futuro. A construção da cascata de competências, desmembrar, né, é um processo estratégico que envolve a identificação e o desdobramento das competências essenciais da organização em todos os níveis hierárquicos. Assinale a opção que apresenta a fase que precede o diagnóstico das competências. Diagnóstico aqui, ó, o mapeamento das competências. Eu só vou me preocupar em saber quais competências eu tenho, ou preciso, ou que me faltam, que é o mapeamento de competências, quando eu sei quais os meus objetivos, quais os caminhos, qual o destino que eu quero, qual o caminho que eu vou fazer isso. Então, tudo na gestão por competências sucede ao planejamento estratégico. Planejamento estratégico é o primeiro, né? Tem que partir dele. Então, identificar competências é após o planejamento estratégico. Seleção de competências após o planejamento estratégico. Formulação da estratégia, opa, bacana. Desenvolver competências bem depois. Definição de remuneração da equipe depois. Formulo a estratégia e aí eu mapeio as competências, diagnostico as competências. As que eu tenho, as que eu preciso e faço a comparação, o gap de competência. Cuidado que essa semana eu gravei a aula lá para o professor Rodrigo Renan, da FCC. E a FCC, por exemplo, ela começa a gestão por competências aqui, no mapeamento. E mapeamento para ela é tudo junto, né? O que eu preciso, o que eu tenho e o gap, né? Essa lacuna de competência. Tem banca que gosta de colocar sensibilização. Faz tempo que eu não vejo cair a sensibilização, mas eu sempre deixo aqui, porque eu prefiro pecar pelo excesso. Mas sensibilização é aquela fase importante para a gestão da mudança, para mudar o estilo de gestão, né, implementar qualquer coisa nova. É legal que as pessoas entendam para que a gente está fazendo isso, qual a importância, qual o impacto na vida delas. Né? Só que não é uma fase necessária, né? É uma fase que eu gosto, mas não é toda a banca que traz, não é toda a questão que traz. Normalmente tem vindo isso. Referencial estratégico, a definição da estratégia, e depois parte para o mapeamento, diagnóstico, cascata de competências. Fiz esse diagnóstico, levantei as necessidades de desenvolvimento que eu preciso ter, as lacunas de competência, aí parto para os planos de desenvolvimento. Individual, coletivo, recrutamento externo, ou faço uma parceria estratégica para adquirir essa competência externamente. E, de novo, pessoal, se você tiver dificuldade ainda nessa matéria, vai lá na aula teórica, é importante também. Questão 10. A gestão de pessoas por competências nas organizações públicas identifica e desenvolve talentos com base nas habilidades necessárias, alinhando capacidades individuais aos objetivos institucionais. Não só habilidade, né? Conhecimentos e atitudes também. Assinale a opção que indica uma competência individual das pessoas. Vontade de crescer? Sim, eu tenho vontade de crescer, você também, tanto que você está estudando para concurso público. Vantagem competitiva, isso é da organização, vou colocar assim, ó, PJ.
preferência dos cidadãos, que é a liderança de marca, a liderança, né, do setor, isso é PJ. Visão sistêmica que eu não gosto. Aí eu tenho um pezinho atrás. Imagem e reputação também é da PJ. Ah, Rafael, mas eu tenho a minha imagem profissional. Mas aí ele colocaria imagem profissional, reputação profissional. Só que a visão sistêmica eu também coloco aqui, ó, a Magu reclamando. De novo, é só porque não tá aqui na... Ah, ele coloca como habilidade gerencial, na verdade, né? Não tá aqui nas competências individuais. Mas eu também acho que as pessoas também podem e devem ter visão sistêmica. O Peter Senge, por exemplo, já falava, olha, é importante que as pessoas tenham uma visão do todo, tenham uma visão holística, tá? Então, assim, eu também considero A e D aqui como gabaritos possíveis. De novo, ele coloca a decorebinha dessa tabela, né, dessa imagem. Mas eu discordo um pouquinho do que a Venato nessa. Próximo. Atualmente, implantar a gestão por competência na administração pública requer um entendimento quanto aos erros e acertos cometidos no passado e consolidados como entendimentos fundamentais para uma implantação que produza os resultados esperados. Existem diferentes recomendações, dentre as quais a de que a implantação deve se basear no quê? Vamos ver. Conceitos centrais e estruturantes alinhados e que espelhem os modelos consolidados e políticas complexas. Gente, tudo que for complexo, desconfie. Eu quero simplificações, porque tudo que é complexo demora para ser entendido. O que não é entendido não é aplicado. O que não é aplicado dá errado. Por isso que na fase da sensibilização é importante isso. Porque senão a pessoa vai achar muito complexo, vai abandonar assim que o gestor virar as costas. B. Consultores externos que conheçam as técnicas de gestão por competências e as melhores práticas de empresas privadas. Outro detalhe importante. Toda vez que você olhar essa relação de benchmark das empresas privadas no setor público, também desconfie. Não estou dizendo que vai estar sempre errado, mas você tem que entender o seguinte: a administração pública, ela é hoje um centro de excelência, um centro de aprendizado, um centro de inovação. Isso, pelo menos, o que a questão vai trazer, tá? Pode ser que localmente o que eu esteja falando não vale. Pode ser que numa prefeitura, numa câmara, um órgão pequeno não funcione, mas na sua maioria, isso funciona muito bem. A gente não necessita de consultor externo, de boas práticas de empresa privada, para conseguir colocar as práticas no setor público. O que a gente tem da reforma gerencialista a partir de 1990, né, com o Bresser Pereira, nesse pano de fundo, a gente tem na administração gerencialista e suas variáveis as boas práticas no que couber da gestão privada na pública. Mas a gente não precisa do consultor da gestão privada, a gente não precisa ficar olhando o benchmark privado. O que a gente aplica são as técnicas, não necessariamente o benchmark. Ah, Rafael, então eu não posso fazer? Lógico que eu posso, mas não é um entendimento fundamental, não é altamente necessário isso, tá? E é isso que a questão está tentando te tirar um pouquinho o foco, tá? Eu não preciso de consultor externo que conheça. É um desafio, às vezes eu tenho órgãos muito grandes, é difícil mapear as competências, é difícil manter atualizado o banco de competências de um órgão que tem uma desconcentração nacional. É um pouquinho complexo, mas eu não preciso de consultor externo, nada disso, tá? C. Dirigentes que atuem desde a concepção do projeto até a identificação, mobilização, desenvolvimento de potenciais. Opa, isso é legal. Que é a nossa liderança, apoio ativo da liderança. Essa daqui eu gostei mais. Vou olhar as outras, mas por enquanto eu gostei dela. Líderes que adotem uma postura confortável. O que é o confortável? É ficar jogado nas cordas. Confortável é você gostar do status quo. Confortável é você buscar a segurança. E a gente não quer isso. Tá? A gente quer uma postura ativa, uma postura engajada, apoiadora, etc. Tá? Confortável não. E modelos e métodos que busquem adaptações ao menos superficiais devido à forte cultura do serviço público. Essa é a pior, que é aquela rebelião subversiva. A FCC adora esse termo. O que é a rebelião subversiva? Você aceita as regras, a nova forma só na casca, mas internamente você não aceita. Então é uma rebelião, você se rebela, mas de forma tácita, de forma mascarada. Eu não quero isso. Eu quero mudar essa cultura do serviço público.
Aliás, eu fiz um curso, inclusive, de gestão por competência do ENAP, e tem um diretor, um dirigente ali da Receita Federal que fala assim, ó, a melhor forma de se mudar a cultura no serviço público é por meio de concurso, de aposentadoria, de rotatividade. Uma rotatividade sadia, nesse caso, né? Que traz uma oxigenação para o serviço público, que traz novos conhecimentos, novas habilidades, novas atitudes. E dessa forma, aos poucos, vai se mudando a cultura da organização, se moldando, reestruturando, renovando a cultura da organização, certo? Nesse caso, então, a C é a mais legalzinha. Cuidado com a B, tá? Eu vou deixar aqui bem crasso, bem explícito, né? Cuidado. Eu não necessito, tipo, o serviço público é imaturo, preciso de uma consultoria externa do setor privado. Não, não preciso disso. Okay? Tenho as minhas dificuldades de legalidade, de impessoalidade, né? Que me limitam à discricionalidade, meu poder de escolha, mas não inibe. Próximo. Um recrutador busca internamente um profissional para um cargo específico que detém a competência de criar sinergia a partir do emprego de equipes, equipamentos e ideias, de forma inovadora, em projeto de rede. Essa competência envolve diretamente qual saber relacionado aqui. Essa questão eu achei genial, porque você pode até tentar resolver na cara e na coragem, né? Mas não é tão simples assim. Vamos lá. Eu te falei que na maioria das vezes é cobrado a visão americana. Aqui ele cobrou justamente a visão francesa. A visão francesa é você ter uma espécie de saber fazer, mais questão de habilidade, né? Mas é uma ideia de assumir responsabilidades, assumir a execução, o resultado daquilo frente a problemas, frente a dificuldades. Então, na visão francesa, não importa a sinergia entre conhecimentos, habilidades, atitudes, ela não vê isso. Ela vê o quê? Você conseguir resolver um problema, você conseguir resolver uma situação ali. E ele dá vários tipos de saberes, né? Quem trouxe isso foram os franceses, né? Zarifian e o Le Boteuf. Não sei falar francês. E aí ele traz, né? Saber agir. É saber fazer, por que está fazendo, ter consciência da situação ali, né? Conforme a situação, saber agir. Saber mobilizar recurso, criar sinergia entre as pessoas e entre os recursos, pessoas como recursos, juntar pessoas, mobilizar outros recursos, né? Financeiros, materiais, competências das pessoas, que é o nosso gabarito. Saber se comunicar, transmitir informação, trabalhar em equipe, né? Perceber aquelas funções da comunicação, saber aprender. Você, naquele autodesenvolvimento, né? Você saber como estudar, rever os teus próprios modelos mentais para não ficar naquele mindset fixo, né? Naquela mentalidade fixa, saber se desenvolver, o autodesenvolvimento. Saber engajar, comprometer-se. Aqui, cuidado, tá? Engajar-se, não é criar sinergia entre as pessoas, engajar as pessoas. Aqui é engajar, se comprometer, saber assumir risco, a ideia de empreendimento, né? De empreendedor. Saber assumir risco frente a problemas, enfim. Saber assumir as responsabilidades, ser responsável sabendo as consequências dos seus atos, saber admitir a consequência dos seus atos, né? Assumir, admitir. E saber verificar a estratégia, saber ver, ter aquela visão sistêmica. Lembra que eu falei que eu não gostei de uma questão anterior que falava de visão sistêmica? Ter visão sistêmica, saber ver o negócio da organização, entender o negócio da organização, é uma ideia de visão holística, de visão sistêmica. Esses saberes, pelo Zarifian e o Labotef, né, são as visões, exemplos de visões da competência nessa visão francesa, né, nessa abordagem francesa, de resolver o problema na prática. Bom, a questão fala aqui, né, criar sinergia, emprego de equipe, equipamentos, ideias, né, recursos aqui, de forma inovadora, isso daqui é mobilizar recursos. Transpor, ao fazer técnico nada a ver, aprender, comunicar e ouvir. Eu acho até que, assim, na cara e na coragem, na interpretação, daria para sair, mas com o slidezinho da classificação fica mais fácil para ti nas próximas, né? Questãozinha recente, inclusive. 13. Mas é ponto fora da curva, tá? O que mais cai é a visão americana mesmo. A empresa X, prestadora de serviços de consultoria em sistemas de pessoal, foi contratada pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul para avaliar o conhecimento das equipes do tribunal e sua distribuição de pessoal. O objetivo é garantir que a organização tenha as pessoas certas, com as habilidades e conhecimentos apropriados nas funções corretas para apoiar seus objetivos de negócio.
Para essa avaliação, a empresa X está aplicando a prática gerencial de gerenciamento do que aqui? Aqui é uma questão de analista de sistemas, é mais de TI, de governança de TI. E a governança de TI, ela não coloca gestão por competência, que seria até melhor aqui, né? Mas deixa no teu glossário aí, no teu vocabulário, que gerenciamento da força de trabalho, gerenciamento do talento humano é sinônimo de gestão por competência. Poderia ser gestão do conhecimento? Gestão do conhecimento se preocupa mais com conhecimento, não com a retenção, a identificação, retenção, articulação, integração, disponibilidade do conhecimento, tirando o conhecimento tácito das pessoas e explicitando, retendo esse conhecimento na organização, de forma explícita, formal. Isso é a gestão do conhecimento. Ela não vai se preocupar tanto com as pessoas certas nos lugares corretos, né? Isso é a gestão por competência. Aí gestão de projetos nada a ver, gestão de relacionamento, gestão de arquitetura nada a ver. Fechou? Como uma espécie de sinônimo aí para gestão por competência. Próximo. Com relação à gestão por competência, avalie se as descrições a seguir são exemplos de competência atitude, comportamento, né? Um funcionário tem o hábito de resolver os problemas antes de demandado. Proatividade. Isso é uma atitude, é um comportamento? Sim, ó, hábito. Um funcionário atua de forma cooperativa com outros colegas de trabalho. Opa, ele não fica na defensiva, ele fica de forma assertiva, cooperando, compartilhando esforços. Isso também é um comportamento, é uma atitude. 3. Um funcionário, em vez de ficar abalado com as críticas, tenta se aprimorar. Opa, isso também é um comportamento. Uma escuta ativa, não ficar na defensiva. Isso é atitude também. Então, os 3 são atitudes. Alternativa E. São coisas de personalidade, muito ligado à personalidade, caráter, atitudes, comportamentos. 15. Uma sociedade empresária concluiu um extenso processo de seleção e o gerente de recursos humanos está indeciso entre 3 candidatos, X, Y, Z, a uma vaga específica. O candidato X demonstra conhecimento teórico das responsabilidades associadas ao cargo. Então, X, conhecimento. Nem sei se é isso que a questão quer, mas se eu grifei, provavelmente é. Y, Z. O Y exibe forte disposição em tomar medidas necessárias para alcançar sucesso na função. Mais ideia de comportamento, né? Y. Então, atitude. E o Z traz uma rica experiência prática. Perfeito. O Z, habilidade. Considerando os conceitos de gestão por competência, é correto afirmar, caso o gerente escolha o candidato. Vamos ver. X. Demonstra preferência pela atitude? Não, pelo conhecimento. Y. Pelo conhecimento? Não, pela atitude. Y, pela habilidade? Não, pela atitude. Z, pela habilidade? Z, pela habilidade, correto. Fechou? Não tinha alternativa aí nesse caso. 16. O uso dos conceitos de gestão por competência requer que a organização analise seus funcionários à luz dos seguintes atributos. Classe social? Não. Local de nascimento? Nível de instrução? Signo? Não. Nível de instrução, sim, que é o conhecimento. Estilo de vida? Não. Hobbies? Não. Time de futebol? Não. Destreza, força, agilidade, isso tudo são habilidades. Mas não é só isso, né? Conhecimento, habilidade e atitude? Fechou. Experiência, network, soft skills. Também tá. Ó, experiência pode ser habilidade. Network não teria muito a ver com competência. Soft skills são habilidades, conhecimentos e habilidades e atitudes, né? Humanas, né? Mais ligado aos saberes humanos, né? Interpessoal. Próxima. A gestão de competência é uma abordagem estratégica que visa a identificar, desenvolver e aprimorar as habilidades e os conhecimentos dos colaboradores para atingir os objetivos e metas de forma eficaz. Na verdade, isso daqui não é gestão de competência, é gestão por competência, que é muito maior, esse alinhamento estratégico. O D é o gerenciamento, mais técnico, mais operacional. Mas você só vai se preocupar com isso se a questão quiser, né? Você vê que o avaliador é displicente muitas vezes. Em relação à gestão por competência, é correto afirmar o quê? Imagem e reputação são competências funcionais? Não, lembra daquela imagem do Chiavenato. Ó. Vou trazer aqui e já te falo que tem problema também essa questão, tá? Não gosto desse tipo de questão. Mas a imagem e reputação são organizacionais. Visão sistêmica é uma competência organizacional? Não, é uma competência gerencial, dos gerentes.
Só que eu acho que visão sistêmica também é individual. Lembra? Para você entender o negócio da tua organização, você tem que fazer uma visão sistêmica, ter a visão sistêmica. Então, assim, a B aqui eu acho altamente problemática. Da mesma forma, a E, problemática também da flexibilidade. Que ele não coloca flexibilidade, né? Mas, como competência funcional, eu até acho que nem deveria ser. Mas flexibilidade como competência individual, eu acho importante, e como competência organizacional, de toda a organização, também acho importante. Afinal, a gente vive num mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, que muda muito. E a organização tem que ter flexibilidade. E só dá para ter flexibilidade quando as pessoas têm flexibilidade. Vantagens competitivas são competências, aqui sim, organizacional, né, de toda a organização. E só faltou a C, relacionamento interpessoal, saber se relacionar entre pessoas é uma competência das pessoas, então é uma competência individual. Só que essa questão é tão problemática, aliás, esse concurso da Câmara dos Deputados e da Câmara de São Paulo, que foi na mesma época ali, teve tanta questão que eu discordo, pelo menos, que assim, relacionamento interpessoal, ele coloca, o próprio Chiavenato bota como competência gerencial dos gerentes, né? Saber das habilidades do CATS, lembra? Habilidades técnicas, interpessoais, humanas e conceituais. Os gerentes ali no nível departamental precisa muito mais dessas habilidades interpessoais. Só que relacionamento interpessoal também é uma competência individual, né? Como a própria questão está dizendo. Então, enfim, né? Eu acho que teria que estar aqui também nas individuais. De novo, questão versando sobre o mesmo tipo de assunto, né? Sobre essa definição do Chiavenato e nem a própria questão está se entendendo. Coloquei a Magu reclamando aí. Mas ficou a C mesmo, né? Essa daqui também, ó, quem não conheceria, quem nunca viu essa matéria, é capaz de acertar no feeling, né? Enfim. 18, ainda da Câmara. A gestão de competências é um conceito fundamental no mundo empresarial e na administração pública. Sobre a gestão de competência, é correto afirmar que, vamos ver, liderança é uma competência funcional, não, gerencial, dos gerentes. Reputação é uma competência organizacional, sim, imagem e reputação. Participação no mercado também é organizacional. Visão sistêmica, de novo a visão sistêmica, eu vou parar de reclamar, você já entendeu que a minha ideia. É uma competência individual? Deveria ser. Eu falo que vou parar de reclamar, mas não paro, né? Deveria ser. Mas ela é uma competência gerencial. E espírito de equipe é uma competência organizacional? Não, individual. E gerencial também. Se o gerente não souber trabalhar em equipe, tá ralado. Tá? Botei de novo aí, reclamei o que eu tenho para reclamar, mas nesse caso aqui até a alternativa B tá bacana, porque aqui é o rolzinho taxativo do Chiavenato. 19. Suponha que um escritório de advocacia faça um mapeamento das competências, o que ela precisa, o que ela dispõe e o que falta. E verifique que existe uma carência, lacuna, gap, de profissionais com instruções sobre doutrinas do direito. Se o escritório decidir contratar novos profissionais considerando o resultado do mapeamento, deve priorizar qual competência? Saber doutrina de direito é um. Eu vou colocar saber aqui. Saber teórico. Portanto, conhecimento. Fechou? Não tem próxima. 19 questões. E entramos em 2023, não tinha tantas questões assim. Mas o que eu queria que você lembrasse aqui de competência? A visão americana, mais importante. O ciclo de gestão por competência, são vários autores, mas a FGV ela gosta dessa ideia do primeiro planejamento estratégico para alinhar isso, aí vai lá mapear. E lembra que a partir do momento que você identificou os gaps, você pode desenvolver internamente ou recrutar externamente ou ainda fazer uma parceria com alguma organização, alguém aí, um parceiro que tenha aquela competência. Né? Por último, aquela divisão do Chiavenato. Você viu que caiu aí de 2023, 24, 25, caíram várias questões. Fechou? Espero que você tenha ido bem. Assista lá a aula teórica também, na dificuldade, tá aí gratuito para ti. E lembra de baixar o material lá no link. É importante você ter esse material sempre para consulta depois, para tentar refazer, revisar. Lembra que a gente vive numa curva de esquecimento. Fechou? Um abraço, até a próxima. Tchau.